Fala nerds, estou de volta aqui com vocês para mais um vídeo, cara. É o seguinte, tanto na Marvel como na DC Comics existem vários demônios, né? Um deles inclusive ficou muito famoso nos últimos meses, né? O demônio Mephisto. Mas também tem vários outros demônios, né? E todos eles gostam de fazer pactos com personagens, né? E manipular as pessoas. Hoje veremos aqui nesse canal, cara, alguns pactos, né, os piores pactos que os heróis da Marvel e da DC Comics já fizeram com esses seres infernais, cara. É um vídeo bem diferente, nunca vi um vídeo desse, né? Como a maioria dos vídeos aqui do canal, a gente nunca vem em lugar nenhum, a gente traz um conteúdo diferenciado pra vocês e você só vai encontrar aqui. Por isso, apoia, cara, apoia esses conteúdos, dá muito trabalho pra fazer, por isso que às vezes eu subo por alguns dias, porque eu tô preparando alguns vídeos diferentes, tô estudando, tô lendo mais quadrinhos, vendo mais filme, mais série, mais animação, mais ou menos isso. Então me apoia, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, rapaziada. O vídeo tá insano, cara. Número 1, né? Constantine, cara, um anti-herói da DC Comics que tá muito envolto ali, né? A seres sobrenaturais e demoníacos. É meio que óbvio que o Constantine estaria aqui nessa lista, cara. Pra quem conhece as histórias sabe que ele toda hora tem algum lance com demônios, né? Ele é um dos maiores usuários de magia e é muito inteligente, né? E quando demônios tentam manipular ele, cara, ele acaba brincando com a cara desses seres, né? Em uma história em específico, o Constantine estava morrendo de câncer, né, de tanto fumar. Então, ele decidiu fazer um pacto com 3 demônios diferentes, né? O Beelzebub, Azazel e o primeiro dos caídos, né? Que alguns dizem que é o Lúcifer, né? Acontece que o Constantine manipulou os 3 demônios de uma vez, cara. Porque é o seguinte, uma alma só pode ir pra um demônio. Então, os 3 começaram a brigar, cara, querendo a alma do John Constantine, porque ele meio que queria fazer um pacto ali com um demônio. Aí os 3 começaram a brigar por essa alma. Se o Constantine morresse ali mesmo de câncer, a alma dele não teria dono. Então, os 3 lordes infernais teriam que causar uma guerra pra decidir quem ficaria com essa alma. Então, eles queriam evitar essa guerra, então eles deixaram o Constantine vivo, mano. O maluco hackeou os 3 demônios ao mesmo tempo, o cara é insano. Segundo lugar do nosso vídeo temos agora um outro personagem bem conhecido também, Lex Luthor, cara, que também fez um pacto com o demônio Neron, cara, lá na DC Comics, né, que também é um anjo caído. Acontece que o Lex Luthor estava para morrer também de um câncer terminal. Só que o Neron, cara, ele queria montar meio que um esquadrão de super vilões, né? Então o Neron decide oferecer ao Lex Luthor uma nova chance. Então o Lex aceita, afinal iria livrar da morte, né? O Neron cura o Luthor em troca de ser um dos seus servos. E no fim, quando o Neron foi derrotado, né, o pacto entre os dois terminou e o Luthor continuou curado e nem precisou da alma dele pra esse demônio, né? Em terceiro lugar, temos agora o Coringa, o palhaço mais bizarro que existe aí no mundo dos quadrinhos, cara. Sabe o Neron também, né, que eu acabei de mencionar, que ele tava montando um grupo ali de super vilões, né, pra ser seus capangas? Pois é, um dos personagens que ele também queria recrutar para o seu grupo era o próprio Coringa. O Neron estava disposto a dar tudo em troca dessas almas, cara. Riqueza, poder, imortalidade, até mesmo curar doenças, né, como no caso do Lex Luthor. Só que, cara, tudo que o palhaço do crime, o Coringa, pede em troca da sua própria alma é uma simples caixa de charutos, né, charutos cubanos. Mano, o que o Coringa tem na cabeça? Nada, né, o Coringa não tem explicação. O Coringa é tão louco que ele troca, né, a sua alma por charutos, né? Essa foi uma troca bem bizarra, mas estamos falando do Coringa. Número 4, o Robin Damian Wayne, cara. O Robin que é filho do Batman com a Talia al Ghul. Acontece que em uma história nos quadrinhos, né, do Batman, que se passa no futuro, né? Tem também o número da edição, né, por acaso, 666. Foi revelado, né, que o Batman morreu nessa edição, que é um futuro alternativo, né? E o antigo Robin, Damian Wayne, é quem seria o responsável por assumir o manto de Batman e proteger a cidade, né, assumindo ali o trabalho do seu pai. Só que o Damian Wayne sabe que é muito difícil proteger Gotham, cara. Nem o pai dele conseguiu isso perfeitamente. Então ele decide cumprir isso a todo custo, melhor ainda do que o seu pai fez. E o único jeito que ele encontra de fazer isso seria viver para sempre. Então ele faz um pacto com o Dr. Simon Hurt. É uma espécie de demônio, cara, desse futuro aí desse universo do Batman, dos quadrinhos 666, né? Que inclusive esse personagem já tinha perturbado o Batman em algumas histórias antes.
Esse pacto deixa o Damian Wayne, cara, com imortalidade. Então ele poderia proteger Gotham para sempre. Só que em troca, né, da sua alma. Só que ele é imortal, então vai ser muito difícil matar ele, né? E mesmo assim, um dia se ele morrer, já era pra alma dele. Só que, cara, junto com isso, o Damian Wayne também acabou perdendo a sua bússola moral com esse pacto. Então ele sai matando todos os vilões sem pensar. Eu acho que ele, tipo assim, talvez ele se ligou que a alma dele já tava condenada ao inferno. Ele falou, ó, se eu matar os vilões e resolver o problema de Gotham, já tô no inferno mesmo, vai mudar nada, eu só vou fazer o bem pras pessoas que estão vivas. Talvez ele pensou isso, não sei. Número 5, cara, de personagens que já fizeram pactos com demônios e seres sobrenaturais, Doutor Destino. Esse caso aqui é muito bizarro, cara. O Victor Von Doom, né, já teve diversas histórias juntos ali também com o próprio Mephisto, né, ou outros seres demoníacos. Mas nessa história aqui foi o seguinte, apareceu uma menininha chamada de Valéria, que tinha sido a namoradinha de infância, né, do Victor Von Doom, né, na Lativéria, né, o planeta natal do Doutor Destino. E aí depois que o Victor cresceu e virou o Doutor Destino mesmo, né, ele acabou voltando a namorar com ela, né, só que isso tudo foi só pra enganá-la e matá-la, vendendo a alma dela para os 3 Hazareth, né, que são os Lordes das Trevas, né, são tipo outros demônios lá do universo da Marvel. Mano, mas foi exatamente isso que eu falei, cara, ele matou a sua namoradinha de infância, que ele voltou a namorar no futuro, só pra ter mais poder. Esse foi o pacto dele. Ele não queria trocar a própria alma, né, então ele quis vender a alma de uma outra pessoa, inocente, só pra ter mais poder. Mano, ele tinha que vender a própria alma se ele quisesse mais poder, né? Porra, não a alma de outras pessoas. Mas que nem a gente fala, ele é um vilão, vai esperar o que de um vilão, né? Número 6, o Homem-Aranha Miles Morales. Pois é, cara. Os Homem-Aranhas, né, sempre acabam em alguma confusão envolvendo aí demônios, né? Lá o Peter Parker. E o Miles Morales, em uma história aí nos quadrinhos, ele acabou trocando a sua moral em troca de salvar suas parceiras, né? No caso, era a Miss Marvel e a Vivi Vision, né? Aquela filha do Visão. Elas tinham sido mortas e o Miles decide pedir ao Mephisto para voltar no tempo e salvá-las, né? Em troca de ter um peso na sua alma. O Miles não vendeu a alma igual aos outros casos de personagens que eu citei aqui, cara. O Miles não sabia direito das consequências, então em troca de reviver ali as suas parceiras, suas amigas, o Mephisto causou a morte de uma outra jovem inocente. Afinal, ele mexeu com o tempo, cara, e quando você mexe com o tempo, isso tem consequências, né? A gente já aprendeu isso vendo a série do Flash, por exemplo, nos quadrinhos do Flash. Quando você altera o passado, tem consequências no futuro. E o pedido do Miles, né, de trazer elas de volta, fez com que essa menina morresse. Essa menina inocente, uma menina que não tinha nada a ver com a história. Na real, tudo isso acaba sendo um peso e uma consequência pro Miles, né? E ele terá que viver, né? O Homem-Aranha do Miles, viver com essa consequência, esse peso na sua alma pra sempre. Meio que foi um pacto que ele fez com o Mephisto, né? Ele teve esse peso na sua alma, essa consequência, essa responsabilidade em troca de salvar suas amigas. Mas também tem que dar um desconto pra ele, né? O cara não sabia direito que mexer com o tempo causaria essas coisas assim, uma outra pessoa morreria e tal, né? Mas fazer o quê? A parada é que ele foi inocente, né? De pedir ajuda ao Mephisto, cara. Não devia ter se metido com o diabo. Número 7, a magia, cara. A irmã do Colossus dos X-Men e uma das integrantes de mais longa data ali dos Novos Mutantes, né? Ela é a feiticeira suprema do Limbo, né? Uma outra dimensão demoníaca. E uma certa vez, essa personagem, né, a magia, ela acabou fazendo um acordo ali com o Mephisto para salvar o seu filho. Foi o seguinte, a magia teve um filho chamado de Hearth, né? Que era isso tudo em um universo alternativo. Mas o menino acabou nascendo entre as dimensões, né? A dimensão dela, a nossa dimensão. E ele nunca teve um corpo físico. A magia, então, ela fez um acordo com o Mephisto para dar ao seu filho um corpo em troca da morte de todos os mutantes de todas as dimensões. Quem fez isso foi a magia de uma outra realidade, né? Não é a magia do universo principal da Marvel, não. Mas, mano, olha que loucura. Imagina o tanto de gente que morreria só pra dar um corpo físico pro filho dela. A sorte foi que o filho dela, né, esse menino, ele acabou se sacrificando. Ele sabia que um monte de crianças mutantes, um monte de mutantes iria morrer, então ele se sacrifica a fim de salvar toda a raça mutante. Mas, mano, foi um dos piores pactos dessa lista. Agora temos o Shazam, cara, aquele personagem que muitas pessoas não esperariam que estaria numa lista de pactos com demônios. Sabe aquela história que eu mencionei, cara, do demônio Neron da DC tentando recrutar almas, né, pro seu grupo infernal, que já tinha o Coringa e o Lex Luthor? Pois é,
o Neron também tentou pegar ali alguns heróis. Ele queria uma alma também ali verdadeiramente pura. E foi aí que ele conheceu o Billy Batson, né? O jovem Shazam. Ele tentou convencer o Shazam, né? E ele até que consegue. O Billy Batson era tão corajoso e bondoso que ele decide trocar a sua própria alma para salvar todas as outras pessoas do mundo. O Neron, cara, ia concordar, ele queria essa alma pura, mas ele não aguentou todo o poder mágico gerado dessa atitude, cara, bondosa do Shazam, essa atitude pura, né, de salvar os outros. Então toda essa energia positiva e bondosa quase que destruiu o demônio, mano. Ele desiste e mete o pé, né. Foi um pacto meio que se quebrou e não chegou a se concretizar pra valer. Mas eu acho que vale citar aqui pro vídeo. Número 9, o Pantera Negra, cara. O rei de T'Challa também já fez um acordo com o demônio. Isso foi na história Lord of the Damned. Um vilão estava perturbando Wakanda e o Mephisto estava ajudando esse vilão, cara. Então tava dando muito trabalho pro Pantera Negra. E aí o Pantera Negra decide chamar o Mephisto para conversar e faz um pacto com ele. Ele vende a sua alma ao Mephisto em troca do Mephisto parar de perturbar o Wakanda e ajudar esse outro vilão, né? E largar essa parceria que o Mephisto tinha com esse outro vilão. Isso ajudaria muito o Wakanda e o Pantera Negra. O Mephisto aceita, mas ele não sabia que tudo isso passava de um grande plano do Pantera Negra, cara. Acontece que o T'Challa é um Pantera Negra, né? A sua alma já foi prometida pro deus ali de Wakanda, né, o deus Pantera. E uma alma, cara, não pode ter dois donos. É que nem o primeiro tópico aqui do vídeo que eu tava falando do Constantine, e também tentou vender sua alma para 3 demônios. Não pode. Então meio que como a alma do Pantera Negra já estava prometida ao deus Pantera, o Mephisto não pôde concretizar o seu pacto, cara. Ele fez a parte dele, mas na hora de pegar a alma ele não conseguiu. Então o Pantera Negra meio que passou a grande perna nele. O Mephisto obviamente ficou muito furioso com isso e busca até hoje, cara, uma vingança contra o Pantera e o povo de Wakanda. Número 10, o Doutor Estranho, cara. Em várias ocasiões o Mago Supremo também já se envolveu com entidades demoníacas, né, e sobrenaturais. E uma certa vez, ele acabou fazendo um acordo, um pacto com o Mephisto para ajudar o amigão da vizinhança. E era o seguinte, o Mephisto enviava alguns demônios até o amigão da vizinhança para tentar matá-lo, né? Se os demônios ganhassem, a alma do Doutor Estranho seria do Mephisto. Mas se o Homem-Aranha ganhasse, o demônio Mephisto teria que deixar os dois em paz. Tanto o Doutor Estranho como o próprio Homem-Aranha, que estava sendo muito perturbado pelo Mephisto. No fim deu tudo certo, cara, e os heróis venceram. Mas se eles não tivessem vencido, tchauzinho pra alma aí do Mago Supremo. Próximo na nossa lista, Motoqueiro Fantasma. Obviamente ele tem que estar aqui nessa lista, cara. Não só ele, como todos os outros que já tiveram espíritos de vingança ligados no seu corpo, né? O mais famoso é o Johnny Blaze, mas também teve outros, cara. No caso do Johnny Blaze, ele faz um pacto com o Mephisto para salvar o seu pai, né? Aí ele dá a sua alma pro demônio e nisso ele acaba virando um capanga do Mephisto, né? Que conseguia se transformar no Motoqueiro Fantasma. Esse é um dos pactos mais famosos, cara, do Mephisto. Pra quem não sabe, o que transformava, né, o Johnny Blaze no Motoqueiro Fantasma era a ligação que o Johnny Blaze tinha, né, com os Zarathos, um espírito da vingança que era um anjo caído e estava sendo mantido sob custódia ali, numa prisão pelo Mephisto, né? E aí esses Zarathos, ele meio que possuía o corpo do Johnny Blaze e transformava ele nesse Motoqueiro Fantasma. Bom, nerds, obviamente tem vários outros vilões e heróis que já fizeram pactos com demônios no mundo da Marvel e da DC Comics, só que o vídeo vai ficar muito longo, cara, então deixa o like aqui se vocês quiserem, eu posso trazer mais aqui pra vocês, me aprofundar ainda mais nesse mundo sobrenatural e demoníaco, né? Aproveitar aí que ficou bastante em alta esse lance do Mephisto, outros seres demoníacos como o Chthon, né? Que dá os poderes pra Feiticeira Escarlate, teve a série dela. Bom, mas é isso. Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, vai ter mais amanhã. Tamo junto, falou, valeu, fui!